refletindo tua bondade. Molda-nos com tuas mãos e toca os meus lábios e levem tuas palavras e consolo aos que sofrem. Que meu coração reflita a beleza de tua paz, e vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer 2 orações. Daniel, eu faço uma oração e logo em seguida você faz a outra. Para nós, vamos convidar a todos a dobrar os joelhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Estamos aqui, Senhor. Trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Fale conosco. Nos ensina, nos corrija, liberta-nos do pecado, nos disciplina, nos educa, converte-nos a ti. Se o Senhor nos converter, verdadeiramente seremos convertidos. Pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Toma o teu servo Daniel em tuas mãos e fale conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz e sermos transformados pelo teu poder. Oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Eterno Deus, soberano do universo, te agradecemos, ó Pai, por tua misericórdia nos despertar essa manhã, Senhor, e por ela se renovar em nossa vida, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício imensurável que foi do teu Filho amado por nós, o sangue vertido na cruz. Pedimos por bondade, Senhor, que o teu Santo Espírito guie essa mensagem, que ela alcance os nossos corações, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai. Tira de nós esse coração de pedra, coloca em nós um coração de carne, Senhor. Precisamos, ó Deus, da regeneração, nascer de novo, e esse nascer de novo, ele é diário, Senhor. Esteja com cada coração que aqui está nessa sala, cada pessoa, ó Deus, que foi atraído pelo teu amor e tu trouxeste aqui, ó Pai. Que tudo aqui seja para a tua honra, para a tua glória e para a manifestação do teu poder aqui na terra, ó Deus. Nos convence, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Alcança os nossos familiares também, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que enquanto estávamos dormindo, com os olhos fechados, os olhos do Senhor estavam bem abertos, cuidando de cada um de nós, ó Deus. Pois o Senhor é o sentinela de Israel. O Senhor não dorme, ó Pai. E obrigado por isso, pela tua misericórdia e o teu cuidado por nós. Usa-me, eis-me aqui, cuide de cada irmão, traga reverência nesse momento, ó Pai, que a gente possa prestar atenção na mensagem. Em nome de Jesus oramos e pedimos todas essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Daniel, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Não sei se está dando aqui. Só um minuto que eu vou tentar acender uma outra luz.
Acho que vai ficar melhor. Mais claro. Ok. Deixa eu só me organizar aqui. Só um minutinho. Apareceu. Ótimo. Então, bom dia a todos. Espero que esteja aparecendo aí para vocês. Nós vamos falar hoje sobre um tema que ele está permeado dentro do espírito de profecia, nos textos da serva do Senhor, que é sobre as faculdades superiores e as faculdades inferiores do ser. Mas eu quero que você tenha consciência de que sim, nós vamos abordar aqui no aspecto da saúde também, mas em todos os campos da saúde, não só na física, mas na mental e na espiritual. E é claro que vai ser mais específico. Vamos tratar mais por que nós temos o comportamento que temos. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores ou o maior fundador de igreja no Novo Testamento, aqui nós temos uma cronologia sugestiva da vida de Paulo e das cartas que ele escreveu. Isso está no comentário bíblico adventista, de onde eu me baseio, assim, teologicamente falando. É uma tentativa ali, então, dos teólogos em trazer para nós quando que ele escreveu tais epístolas, em que ano, em qual viagem da sua vida. E uma destas epístolas, que é a epístola à Igreja de Corinto, nos chama muita atenção e é onde nós vamos trabalhar ali, então, como um tema introdutório. Eu gostaria de lembrar a você que quando a gente vai falar de tema de saúde, por exemplo, geralmente a igreja se fecha, pessoas já pegam seus escudos e suas espadas, já para entrarem em uma guerra, como se fosse uma batalha de gladiadores contra um mensageiro. Então eu peço a você que tenha humildade, que eu e você venhamos tirar as sandálias para entrar nesse terreno, porque é um terreno caro para Deus, porque Deus se preocupa, sim, com o cuidado do seu povo aqui na Terra. Ele tem o interesse na sua saúde física, mental e espiritual, porque ele te ama. E o fato dele te amar, ele quer cuidar. Nós mesmos temos um jargão aqui no nosso país que diz assim: quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E é claro que existem extremos dentro de tudo isso. Existem aquelas pessoas que vão na casa de outras pessoas e abrem a geladeira e acusam elas. Eu conheço pessoas de um perfil ácido, inclusive eu fui uma delas. Eu fui uma delas. Mas Deus tem transformado os nossos corações e não é diferente comigo. Mas vamos avançar. Ellen White diz o seguinte: os coríntios tinham se tornado notáveis mesmo entre os pagãos, entre os ímpios, por sua grosseira imoralidade. Parecia que sua preocupação ou cuidado não iam além dos prazeres e passatempos do quê? Do momento. A igreja de Coríntios, ela era uma igreja portuária, ou seja, ela ficava ali na margem do mar ali. Então vinham pessoas de todos os povos, havia muita prostituição. Quem mora em cidade litorânea sabe, eu não sei se tem alguém aqui, eu já teve contato, porque há muito turista, muita gente circulando. O meu sogro, inclusive, ele é ali da região da Praia Grande, ali do bairro Aviação ali. Então, quando a gente vai lá, você vê a promiscuidade assim de maneira absurda. E a cidade de Corinto era dessa forma. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele vai buscar convencer essas pessoas de uma forma estratégica. Por quê? Porque dentro de Corinto tinha, da igreja de Corinto, fornicação, adultério. Fornicação é a relação sexual fora do matrimônio, fora do casamento. Adultério,
incesto, relações sexuais dentro da mesma família, pai com filha, filho com mãe, irmãos e etc. Então, tudo isso, homossexualismo, que hoje está cheio na nossa sociedade, muitos pregadores têm que pisar em casca de ovos para tratar desse assunto, por conta de processos, perseguições e etc. E a igreja de Corinto estava dessa forma. O pecado estava alastrado, era um dilúvio. Eles publicavam, eles amavam. Era de uma forma tão grosseira que até mesmo entre os pagãos eles se assustavam. E aí o texto bíblico diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 e 13. Nós vamos ler aqui 8 versos e depois vamos explorar os mesmos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convencem, Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Segue o texto, verso 14 e 15. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros... E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de prostituição? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Os comentaristas, então, eles dizem o seguinte: os que desejam ter mente clara e corpo saudável devem praticar a temperança. Portanto, deve se alimentar de forma inteligente, a fim de obter força para servir ao Senhor de forma eficaz e cumprir seu dever neste mundo. Ou seja, Paulo ele trabalha da perspectiva para convencer aquelas pessoas que desde então, quando eles se entregaram a Jesus, o corpo já não é mais dele. O corpo já não é mais seu, minha irmã e meu irmão. O corpo é de Deus. E se é de Deus, Deus define o que é melhor para ele. É como está dito lá em Laodiceia: eis que bato a sua porta, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta e eu entrar em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Imagine Jesus batendo na porta da sua casa e ele entrando dentro do seu lar, ele se assentando na sua mesa, é ele que define o que nós vamos comer ou beber. E Paulo ele usa dessa estratégia para dizer o seguinte: olha, o corpo não é mais seu. Por isso que ele vai chegar a dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Por quê? Porque o corpo, a mente, o espírito, tudo é de Deus. Já não é mais nós. É santuário do Altíssimo. E aqui, então, nós vamos entrar no tema propriamente dito. Mas, Daniel, o que são essas faculdades superiores e faculdades inferiores? Eu tenho que te explicar uma coisa. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem de uma forma harmoniosa. O que isso significa? Existem as faculdades superiores do ser e as faculdades inferiores. E essas faculdades, queridos, quando Deus as criou, foi para o nosso benefício. E eu trouxe aqui alguns textos. Por quê? Porque nós temos que ter a consciência das nossas atitudes de forma inteligente. Deus nos fez de forma inteligente, sábia. Só que quando o pecado entrou no mundo, isso foi pervertido. Nós vamos ler alguns textos e vamos chegar a essa compreensão. A criação do homem.
Isso está lá no Patriarcas e Profetas. O homem deveria ter a imagem de Deus tanto na aparência exterior como no caráter. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio do quê? Da razão. Então, era a razão que dominava sobre os apetites e paixões. Mais um texto. O desprendimento foi a primeira lição moral dada a Adão. O governo de tudo foi-lhe colocado nas mãos. Julgamento, razão e consciência estavam sob seu domínio. Quando o homem foi criado, a razão, a consciência, o juízo era o que dominava ele. Quando ele ia fazer algo, ele calculava, ele pesava na balança. Mas quando o homem se desliga de Deus, se desconecta do Senhor, acontece isso. Então, uma vez desligado de Deus, a paixão alcança o controle sobre a razão, o impulso sobre os princípios, e ele se torna pecaminoso em pensamento e ação, e perverte-se-lhe o juízo. Mais um outro. Sua esposa, falando de relacionamento, seguiu os sentimentos e os impulsos, e não a razão e o juízo na escolha do companheiro. Ou seja, as faculdades superiores são a razão, a consciência, o juízo, os princípios. As faculdades inferiores, apetites, paixões, impulsos e sentimentos. E aí você pensa, Daniel, mas sentimento é algo ruim? É algo do mal? Não é isso. De forma alguma. Mas não é o sentimento que deve guiar a sua vida. Não é a paixão que deve tomar as decisões do seu ser, do seu destino. E nem tampouco os apetites, para quando você for cuidar do seu corpo ou do apetite. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, tudo bagunçou, queridos. As pessoas, quando elas vão comerem, por exemplo, elas se sentam numa mesa para se alimentar, elas não calculam se aquele alimento, aquele artigo alimentar vai trazer nutrientes para o seu corpo. Ela não usa a razão, ela usa o apetite, ela usa o paladar, que é uma faculdade inferior. Quando o pecado entra no mundo, inverte-se os papéis. E aí agora as pessoas são guiadas por isso daqui. Apetites, paixões, impulsos e sentimentos. Ah, mas eu me sinto tão bem naquele lugar, e aquele lugar está cheio de demônio. Está lá na festa, na balada, na Tomorrowland, na rave, etc. Mas é muito bom a sensação, é maravilhoso aquele ambiente. As pessoas ali, o sentimento que percorre aquele lugar, não interessa. Não interessa se aquele lugar é um lugar onde está habitando a Deus. Eu não posso julgar a minha vida pelos meus sentimentos. E na vida religiosa, cristã, é a mesma coisa. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa e ela disse, Daniel, às vezes eu me sinto longe de Deus. Parece que Deus não me ouve. Parece que todas as outras pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, falam através do Espírito, mas a minha vida não demonstra isso, eu não sinto isso. Queridos, nós não podemos avaliar a nossa espiritualidade pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos é uma faculdade inferior do ser. Inferior do ser. Eu tenho que usar a razão. Quando Deus disse, vinde a mim e eu vou até ele, ele vai estar me ouvindo. É algo racional, é inteligente, é consciente. Não é pelos apetites, não é pela paixão, pelo sentimento que eu julgo se Deus está comigo ou não. Por quê? Porque os meus sentimentos, eles são volúveis. Eles são variáveis. A minha razão, não. E quando eu vou comer, é a mesma coisa. Eu coloco lá, então, um pote de Nutella. Quais são os nutrientes que aquilo vai me trazer? Algo industrializado, cheio de açúcar e etc. Será que eu estou avaliando bem? Será que eu estou julgando? Eu vou lá, então, consumir o sorvete lá da Que Bom, que, na verdade, deveria chamar Que Ruim, porque só traz coisas ruins para nós. E aí eu vou julgar. Ah, mas é gostoso no paladar. Mas para o meu sangue, para o meu organismo, tem que ser de forma inteligente. Tem que ser de forma sábia. E com o alimento saudável é a mesma coisa.
A lei da temperança, segundo o espírito de profecia, é abster-se de tudo o que é ruim, tudo isso que eu falei que é ruim, etc. Tem muitas outras coisas, você conhece, refrigerantes, café e um monte de coisa. Abster-se de tudo que é ruim e usar judiciosamente, com juízo, aquilo que é saudável. É isso que Deus fala. Ou seja, se eu como banana, eu comer 3 quilos de banana por dia saudável? Não, também não. Comer banana é muito bom. Comer manga, mamão e etc. é muito bom. Mas se eu comer de maneira absurda, gigantesca, também vai me fazer mal. Eu estive esse ano ali na GYC, foi em Santa Catarina, no IAESC. Eu até comentei aqui com alguns dos irmãos. Tive o privilégio de ser um dos palestrantes. E teve um pastor ali que estava, o Jean Zulkowski, e ele estava falando o seguinte, eu até retirei ali uma frase dele durante uma das suas palestras. Ele diz o seguinte: reforma de saúde não é para você ser melhor do que os outros. Reforma de saúde é uma questão espiritual. Para que corpo, mente e sociabilidade demonstrem a sua espiritualidade. Não tem dicotomia entre o físico e o espiritual. Eu falei, uau. Não há separação, queridos. Não há. Entre o meu corpo e a minha parte espiritual, entre o fôlego de vida, não há separação. Nós somos um ser integral. Nós, os adventistas, cremos nisso, pregamos isso, que alma é a pessoa, é o fôlego de vida com o pó da terra. Está tudo junto. Então, o que eu vou comer, o que eu vou assistir, o que eu vou tocar, vai influenciar a minha espiritualidade. Você fala, Daniel, mas ele é um homem comum. Quem é ele para falar sobre isso? Então, vamos ver o que Deus fala sobre isso, que é o que nos interessa aqui, então, é ouvir a voz de Deus. Eu creio que Deus usou esse homem naquele momento, e essa frase está em harmonia com o que Deus revelou para nós no tempo do fim. Olha o que a serva do Senhor vai dizer. Comer carne de animais mortos tem efeito prejudicial sobre o quê? A espiritualidade. Eu fui chamado, queridos, esse ano para pregar numa igreja de médicos na cidade de Botucatu. É uma cidade aqui no interior de São Paulo. Um médico me chamou, tinha mais 2 médicos lá, 2 médicas, na verdade, e inclusive tinha um pastor ali naquele lugar. E naquele momento, um dos textos que eu fiquei assim, mais receio de levar foi exatamente esse. Falei, meu Deus, eu tenho que levar esse texto. Esse texto ele é pesado. Ele está dizendo que o comer carne de animais mortos tem efeito prejudicial sobre a espiritualidade. Mas eu tinha que levar, queridos. Eu tinha que ler esse texto lá. E eu li para a honra e glória de Deus. E no final todo mundo agradeceu a Deus. Mas eu tive que ler. E eu estou lendo que ler ele aqui para você também. Quando a carne passa a ser o principal artigo da alimentação, e aqui está, de manhã, de tarde e de noite, comendo como principal artigo. A gente tem que buscar se abster disso. E olha a relação entre as faculdades superiores e as inferiores. Quando a carne passa a ser o principal artigo da alimentação, as faculdades superiores são subjugadas pelas paixões inferiores. A pessoa ela perde o raciocínio, a razão, os princípios, o domínio próprio, ela é levada pelo impulso, pelo sentimento. Conhece quando uma pessoa diz assim, mas eu não pensei para falar. Como não? Tudo que nós falamos, houve sinapses, houve trocas de informações no nosso cérebro, não tem como. Só que é um impulso. Sai ali, ela não tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Perdeu o Espírito Santo naquele momento. Acontece conosco, queridos. Estas coisas constituem uma ofensa a Deus e são a causa de um declínio da vida espiritual. Eu falo para você, irmão, por favor, busque dentro da tua realidade, mas se abster daquilo que é prejudicial, você sabe. Eu tive a experiência de trabalhar durante 2 anos dentro de um frigorífico e eu era vegetariano. Era ovo-lacto vegetariano ainda na época.
não era vegetariano estrito como sou hoje, mas já não comia carnes, não comia refrigerantes, não bebia refrigerantes, perdão, não bebia refrigerantes. E aquilo era um absurdo para as pessoas ali. Como assim, alemão? Me chamavam de alemão. Você não come carne? Você sabe, aqui no Brasil tem dia das mães, dia dos pais, dia da árvore, dia do carteiro, dia de todo mundo. E todos esses dias eram comemorados lá dentro. E aí tinha as carnes mais novas. E era carne todo dia. Trabalhava dentro do frigorífico. E eu não comia carne. Eu ia no almoço, arroz, feijão, pegava uma salada ali, alguma coisa, e me virava. E aquilo chamava atenção. Mas eu vi, queridos, eu vi com os meus olhos. Não foi na internet, não foi no YouTube, em site. Não, eu vi a condição dos animais. Como eu entrei ali com a profissão de auxiliar, eu era emprestado para um monte de setores. Isso me deu a experiência, até eu trocar de função, depois eu fui para a balança, de ver a condição dos animais, com tumor. Eles aplicam as injeções no cupim, de antibiótico, hormônio, vacinas, remédios e etc. Eles aplicam no cupim. Quando não pega no cupim, eles aplicam no acém, que é embaixo. Mas, geralmente, dá os coágulos de pus, quando o remédio não espalha na corrente sanguínea do animal. E ali, aquele pus que fica ali, eles cortam, tiram aquela parte de pus, embala ali o cupim e manda para o mercado. Mas toda aquela região está contaminada. E as pessoas comem e contraem úlceras, cânceres no intestino e etc. Esse é um lado da reforma de saúde que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. De repente eu estou falando para todo mundo aqui que é vegetariano, ok, tudo bem, louvado seja Deus. Mas se você ainda consome ou conhece alguém que consome, busque contato com amor, falar sobre esse assunto. E tem um outro ponto. Então, o que acontece? Aqui é um gráfico, não sei se eu coloquei aqui certinho. Essas faculdades inferiores, elas estão tomando a sociedade. Já tomaram, grande parte, inclusive dos cristãos. E Deus quer trazer isso no lugar, queridos. É o Espírito Santo que faz isso. Daí a gente fazer um culto racional, inteligente ao nosso Deus. Tem uma outra parte das faculdades superiores que está aqui, as avenidas da alma. E as avenidas da alma são, sim, aquilo que eu ouço, que eu olho, que eu toco, que eu cheiro, que eu como. E eu e você somos o resultado disso. Somos o resultado das avenidas da alma. Todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará a vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Devem tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos. Fiel sentinela. Jesus Cristo vai falar isso no Sermão da Montanha, que se encontra no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, quando ele diz assim, são os olhos, a candeia da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que há em ti for trevas, ó, quão grandes trevas serão. Muito cuidado aonde você coloca os seus olhos. Muito cuidado. Muito cuidado. Nós falamos aqui há pouco das faculdades superiores e inferiores da alimentação, que é importante. A gente não deve sair abrindo geladeira da casa de ninguém, julgando as pessoas, condenando elas, não. Nosso estilo de vida vai causar essa impressão na vida das pessoas e vamos estabelecer pontes de amor estratégicas para falar para elas e oferecer a elas pratos diferentes. A minha esposa, ela dá aula de comida vegetariana e vegana. E vegetariana estrito, no caso. E é maravilhoso, querido. É cada prato sensacional. Eu louvo a Deus pela bênção que Ele me deu, pela esposa que Ele me deu. Eu louvo a Deus. Temos os nossos desafios? Temos. Mas nesse aspecto, a esposa é uma bênção. Ela faz cada comida maravilhosa. Então, ofereça isso às pessoas. Aprenda isso. Invista nisso. Tempo. Peça talentos a Deus e Deus, Ele dá.
Ele dá, ele concede. Ele concede perdão, Espírito Santo, força e sabedoria e também talentos. A serva de Deus diz, crendo recebereis. Isso é na hora, Deus ele envia. Pode pedir que é bênção, pode pedir que ele envia. Quando são orações em área espiritual, na hora o Senhor concede. E é para a bênção de Deus. Está aqui o texto. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Essa é uma plataforma da internet chamada Netflix. Um amigo chamava a Netflix do profeta de Satanás, né? Porque é terrível, é terrível. Eu não sei assim se você tem isso na sua casa e como você utiliza isso, porque assim é praticamente impossível encontrar algo que preste nele. Eu só tive acesso a um documentário que uma pessoa encontrou e levou para nós, para a gente assistir, chamado O Dilema das Redes, se eu não me engano, falando sobre redes sociais, o perigo que é. O resto é muito perigoso. E por que eu trouxe isso aqui? Porque não é só a questão alimentar, mas é a questão mental também. É a questão mental. Aonde você está colocando seus olhos. E quando eu tinha Facebook, há alguns anos atrás, uma moça fez uma postagem e me chamou muita atenção, falando desse seriado aqui, La Casa de Papel. Eu nunca assisti, mas depois que eu vi aquela postagem, eu fui atrás, pesquisar o que seria isso. E essa série aí diz o seguinte, tem um professor ali no meio, e ele pegou alguns bandidos, ele seleciona as pessoas para roubar ali a Casa da Moeda. Eu não lembro se essa série foi produzida na Espanha, aonde que recorre isso, mas é isso, a série é de ladrões. E aí a moça colocou essa postagem lá na internet, lá no Facebook dela. Eu nunca pensei que fosse me apaixonar por quê? Por ladrões. E eu te pergunto, ladrão é algo bom ou ruim? É algo ruim. Então, de tanto ela contemplar, de tanto ela olhar, como o Senhor Jesus falou, ela começou a amar o pecado e ela nunca pensou que fosse se apaixonar por ladrão. Ou seja, pela contemplação ela foi transformada. Mas quando você contempla algo semelhante a esse quadro aqui, o que você pensa? É algo que te traz paz, a natureza, segundo a inspiração de Deus, é o médico divino. Ou ainda quando você observa algo assim, ainda que seja uma natureza ali em decomposição, é uma cena muito agradável. Dá vontade de se assentar nesse banquinho e tomar ali um leite de coco com alfarroba, porque a gente não bebe mais leite de vaca com achocolatado. Então, leite de coco com alfarroba ali, lendo um livro, a Bíblia. Queridos, em nome de Jesus, busque o máximo possível estar no meio da natureza. Eu sei que existem pessoas aqui que ainda moram na cidade e algumas vão ficar na cidade para pegar o evangelho, mas se você tiver condições, vá ao máximo possível. Leve sua família em parques, em lugares verdes, arborizados. Faça isso, porque isso faz a diferença. Faz a diferença. No mundo de plástico, no mundo cinza que a gente vive, isso daqui, queridos, é um bálsamo. É um bálsamo. Lembra do texto? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Um comentarista, cristão, ele diz assim, o último pensamento deste versículo é que o templo pertence a Deus. Uma vez que o crente é templo de Deus, não pode pensar de si como independente, como pertencente a si próprio. Não, nós somos de Deus. O nosso templo, nosso corpo é santuário do céu. Eu gostaria de explicar tudo isso em uma ilustração. Uma ilustração que eu vi há algum tempo. Eu achei impressionante. Então, aqui nós temos uma cesta de frutas e ali nós vamos colocar crianças, então, e quem chegar primeiro, a cesta é dele.
E várias crianças estavam ali posicionadas para chegar e tomar aquela cesta de frutas. Antigamente eu usava esse exemplo com uma mesa cheia de pirulito, bolo, aquele monte de coisa. Só que agora nós mudamos, né? Estamos convertidos aí, buscando uma alimentação e um estilo de vida saudável. E ali, então, está a cesta e as crianças posicionadas. E aí solta a largada, e sai as crianças correndo, e aquela briga, quem chegar primeiro é dele. É isso que todo mundo pensou quando fosse soltar ali, então, as crianças para correr, e quem chegar primeiro é dele. Porque esse é o pensamento de competição do mundo. O mundo ensina isso. Só que todo mundo ficou surpreso. Todos ficaram boquiabertos com a decisão dessas crianças. Quando foi dada a largada, elas pegaram uma na mãozinha da outra, e ao invés de uma só chegar lá e se beneficiar com tudo que ali tinha, elas tomaram uma decisão diferente. Uma deu a mão à outra e foi andando junto, e chegou lá, todas cearam, comeram das frutas juntas. E assim somos nós, queridos. Eu não vim aqui para acusar você, colocar o dedo na sua ferida, te machucar, lhe condenar pelo que você come e bebe, de forma alguma. Eu vim aqui como um servo de Deus, pegar na sua mão. Eu sei que tem pessoas aqui dentro dessa sala, têm idade talvez para ser a minha mãe, eu respeito você, a senhora, ou outras para ser a minha irmã. Eu vim aqui para pegar na sua mão, como essa ilustração. E juntos, irmos para a Canaã celestial. E juntos, irmos aprender a comer e beber daquilo que é saudável. Porque a mesma mão que acusa é a mesma mão que pode estender e oferecer ajuda. Depende de como você vai usar ela. E esse é o sentido da mensagem de hoje. Eu vim aqui para pregar e pegar na sua mão, para te ajudar. Deus quer que você tenha uma mente saudável. Ele sabe que, de outra forma, queridos, o diabo vai tomar o teu coração. E ele usa a alimentação. Nós temos exemplos na Bíblia sobre isso. Vários. Por conta de alimentação, teve pessoas que venderam a sua primogenitura. Por conta de alimentação, outros também se consagraram, como Daniel e seus amigos. Essa ilustração, queridos, mostra para nós como nós devemos agir. Estamos todos no mesmo barco. Devemos uns ajudar aos outros. E agora, esse texto Eleuate diz: grandemente necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em vez das inferiores e carnais. Ajude-nos, Deus, a nos despertarmos de nossos apetites autocondescendentes. Deus quer te despertar de uma forma amorosa. E essa forma amorosa pode ser agora, ouvindo essa mensagem, a mudar o seu estilo de vida. Do que ser daquela forma dolorosa, quando vê o câncer. Eu trabalho em centro de vida saudável, já estou indo para o meu 4º ano já. Estive em vários. Fiquei mais de 1 ano lá na Serra do Cipó, quase 2 anos no Lei Esperança, passei pelo Reviver, depois ajudei ali também no Instituto Água Viva aqui em São Paulo, agora estou aqui no CEVIP, e eu já vi casos de cristãos adventistas que teve essa luz, com câncer no seio, câncer na cabeça, espalhado no corpo, no intestino, mas deixaram para mudar o seu estilo de vida no final da sua vida, queridos. Eu sei que tem muita coisa também que é mental. Preocupações, ansiedade, depressão. Ontem eu falei sobre isso, entregue isso ao Senhor. 1 Pedro 5:7, você conhece, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque até aqui ele tem cuidado de vocês. Lança sobre ele em nome de Jesus. Ele restaura. Tenha contato com a natureza, trabalhe no campo, cultive, plante, vai para o sol. E eu vou terminar com uma história real. Uma história real.
Esse homem, não sei se você conhece ele, não é o Osama Bin Laden. O nome dele é Fauja Singh. Mas quem que é o Fauja? O que ele tem a oferecer? Ele não é adventista, mas ele tem algo interessante. Saiu na revista Exame e diz o seguinte: aos 100 anos, Fauja Singh é o homem mais velho a completar prova de 42 quilômetros. Uau! E na reportagem diz o seguinte: o indiano cidadão britânico Fauja Singh, que só fala Punjabi e é o quê? Vegetariano, também surpreendeu-se através de seu intérprete. Ele disse que havia estabelecido uma meta de terminar a corrida em cerca de quantas horas? De 9 horas. Amados irmãos, você tem meta, você tem objetivo, você tem foco. Tem uma história do clássico lá da Alice no País das Maravilhas, que quando ela cai lá no mundo, o gato olha para ela e fala: para onde você está indo? Ela fala: eu não sei. E ele fala assim: para quem não sabe, qualquer caminho serve. Você sabe para onde você está indo, irmão? Irmã? Você sabe qual que é o seu objetivo? Se você não sabe, qualquer caminho serve. É como parar lá no Rio de Janeiro, pegar o táxi, o Uber, e o Uber falasse para você: para onde você está indo? Você fala: não, qualquer lugar tá bom. E aí ele te deixa lá na Rocinha, lá no Morro do Alemão, e aí você fala assim: não, aqui não. Ele falou: você não sabe. Qualquer caminho serve. Qual é o seu objetivo? É adorar a Deus? É a glória de Deus ser manifestada aqui na terra? É entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de que forma? Racional. Tome a decisão que Deus tomaria, queridos. Capítulo 22 do livro Desejado de Todas as Nações, o último parágrafo, referente à vida de João Batista, a serva de Deus fala o que lá? Que se nós conhecêssemos o fim como Deus conhece, tomaríamos a mesma decisão que Deus tomou, ou que Ele toma na nossa vida. E esse homem aqui, então, o Fauja Singh, ele diz o seguinte: através do seu intérprete, ele disse que tinha estabelecido uma meta, terminar a corrida em cerca de 9 horas, com 100 anos de idade. Ele disse que conseguiu isso com a ajuda de Deus. Ele fez a parte dele. O esforço humano com o poder divino é a combinação perfeita. Foi assim que Deus estabeleceu a ordem. E é assim que a gente deve seguir, amados. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu sei que hoje a mensagem é um pouco mais reduzida, mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, tome essa decisão o mais breve possível, de buscar mudar o teu estilo de vida. Você que vem aqui pela manhã, não adianta, querido, se a gente tiver uma vida desregrada na alimentação, comer toda hora, não der os intervalos de 5 a 6 horas, comer sem líquido, isso é hábito, vai sendo construído, e Deus vai abençoando. Foi essa a estratégia que Paulo usou lá para a igreja de Corinto. O corpo de vocês é santuário de Deus. Para que essas paixões que vocês cultivaram estejam refreadas, faça a sua parte, cuide do seu corpo. Não sei se você conhece, eu não coloquei aqui, eu vou terminar também com uma outra história, de um homem chamado Michael Phelps. Michael Phelps, ele é um nadador, atleta olímpico, o maior atleta das Olimpíadas. E o Michael Phelps, ele ganhou 28 medalhas olímpicas antes de se aposentar. Só que tem algo curioso nessas 28 medalhas olímpicas. Ele ganhou 23 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Quando ele tinha 31 anos de idade, ele resolveu mudar o estilo de vida dele. Ele que treinava 6 dias na semana, um dia ele tirava para descansar. 8 horas ele ficava dentro da água, cada dia. Com 31 anos de idade, ele tomou uma decisão. Ele comia 12.500 calorias. Ele passou a comer 3.500. De frutas, cereais e oleaginosas. O ímpio, queridos, que tá ganhando que ganhou um monte de medalha aí. Só que quando Jesus voltar, não vai valer nada essas medalhinhas dele aí.
não vai valer nada se ele não se arrepender e não entregar a vida dele nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos a ganhar um céu, a Cristo, a coroa. Quem dirá nós? Deveríamos se empenhar muito mais, muito mais. Espero que Deus tenha alcançado o seu coração, amado. E como está escrito lá no Parábolas de Jesus, na página 80. Senhor, toma o meu coração, pois eu não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco, tão dissemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Amém? Que Deus seja louvado. Eu espero, em nome de Jesus, que Ele tenha alcançado a você, assim como Ele me alcançou. Amém, amém. Glória a Deus. Daniel, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos fazer mais uma oração. Eu peço que você faça a primeira e vamos pedir mais uma irmã para fazer a segunda oração. E a terceira, então, será cantada. Tá, joia. Nós temos aqui a Ruth, temos... e logo depois da oração, a Ruth, é você que vai louvar? Sim, eu posso. Então tá. Então nós vamos ter duas orações e a terceira cantada. Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor tem interesse em nós. Tem interesse na nossa vida por completo. Física, mental e espiritual, Pai. Ó Santo Deus, toma o nosso coração, Senhor, nos transforma. Transforma o nosso paladar, a nossa mente, a nossa visão, os nossos ouvidos, o nosso olfato. Por favor, Senhor, nos transforme por completo, ó Deus. Queremos cada dia, ó Pai, nascer de novo. Carecemos, ó Deus, do Teu Espírito, porque sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer. Mas com o Senhor, tudo podemos, ó Pai, pois sabemos que o Senhor nos fortalece, ó Deus. Entrego, ó Pai, nas Tuas mãos a vida de cada um aqui nessa sala. Há pessoas a qual a necessidade é diferente da que foi ministrada hoje, o Senhor sabe, ó Deus. Mas eu peço no culto divino, na lição da escola sabatina, alguma frase, um louvor, de alguma forma, ó Deus, uma impressão do Espírito. Ainda que um anjo venha, ó Pai, pregar para essa pessoa, mas que o Senhor alcance ela também, ó Deus. Por misericórdia, ó Pai, não nos deixe desamparados, pois sabemos que o Senhor está bem atento a nós. Senhor, os nossos pecados que está fazendo separação entre nós e Ti, que a gente venha confessar no particular, no íntimo, a Ti, Senhor, porque não queremos, ó Pai, estar separados do Senhor de forma alguma, Senhor. Queremos ter uma ligação com o céu direta e reta, aberta e franca e honesta do que somos e do que precisamos. Precisamos ser salvos. Precisamos sair daqui, Senhor. Por favor, Pai, não demore. Prepare o Teu povo. Chacoalhe o Teu povo. Faça o que tiver que ser feito. Mas que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Deus. Obrigado por essa mensagem dessa manhã. Pedimos a bênção e o perdão dos nossos pecados. Continue conosco. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos. Amém, Senhor. Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, glórias e honra seja dado o teu nome agora e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu nos conhece. Verdadeiramente tu nos sonda. Tu sabes o nosso deitar e o levantar. E o Senhor também sabes a agonia das nossas almas nesses últimos tempos. Pai de amor, obrigado, Espírito Santo, por essa mensagem, por esse pão quentinho que o Senhor enviou para nós hoje e tem enviado todos os dias.
o Senhor tem desejo de santificar a tua igreja, Pai. Ajuda-nos a aceitar as repreensões com amor, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor diz que corrige e disciplina aquele que ama. Ensina-nos, ó Pai, ter um ouvido espiritual pronto para entender a correção e fazer em nós aquilo que é necessário. Obrigado pela vida do Daniel, Senhor. Teu servo que tu usaste de uma maneira sábia e inteligente pelo teu Espírito para nos trazer essas mensagens de alerta. E desperta tu que dormes. Ó Espírito Santo de Deus, aleluias. Obrigado, meu Deus, porque somos pó e cinza, mas esse corpo que o Senhor formou é teu. E nenhum de nós temos o direito de destruí-la com tudo aquilo que é apetite, ó Deus. Apetite da visão, apetite do comer, apetite do ir para onde quer, sem a direção do Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai querido, e nos ensina a andar no bom caminho. E está sempre disposto, Espírito Santo, a ouvir a tua voz, falar o nosso coração. Pai querido, perdoa os nossos pecados e negligência contra ti e a nós mesmos, Deus. E nos ensina a ser pessoas diferentes, a ser uma igreja, mas uma igreja que está se preparando para ir morar contigo na Canaã celestial. Ensina-nos a perdoar aqueles que têm nos ofendido, Senhor, inconscientemente ou conscientemente, não importa. É a tua igreja que clama, é a tua igreja que está aprendendo, é a tua igreja que quer viver essas verdades. Visita, Senhor, a tua igreja virtual nesse momento, do mais pequenino, do mais sábio, ao que menos sabe. Ah, Espírito Santo, como é bom falar contigo, Pai. Nos ajuda nesta hora a praticar tudo que o Senhor tem nos ensinado dentro do nosso limite humano, Senhor. Pois o Senhor melhor do que ninguém sabe que tem pessoas inteligentes, tem outros menos cultos, Pai. Assim como os teus discípulos, que nem todos eram sábios como Paulo, Barnabé e outros. Mas no meio de teu povo tinha pessoas iletradas, que o Senhor usou de uma maneira poderosa e fez deles homens que fez mudança aonde ele passava. Faz de nós essa mudança, faz de nós verdadeiros servos do Senhor e pregador do teu evangelho por onde quer que andares. Essa é a minha humilde oração, Senhor, diante do Senhor, Todo-Poderoso, do altar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também diante de tantas testemunhas, essa igreja virtual que vive e reina para Cristo Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Toma, ó Deus, em tuas mãos, como está nosso coração, mesmo sem nenhum valor, vazio, puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Estamos agradecidos e gostaria de... Nós vamos abrir neste momento para as considerações. Eu gostaria que aqueles que sentiram no coração e que querem fazer compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou através desta mensagem, que levantasse a mãozinha para que nós pudéssemos abrir aqui
conceder a você o tempo para nós comentarmos uma mensagem que o Senhor mandou, uma mensagem tão forte, profunda e tão necessária, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nos últimos dias, né? Eu gostaria de, enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente e dizer, Daniel, que é muito bom ver um jovem como você trazendo uma mensagem, ver os jovens, né? A palavra de Deus diz que os jovens são fortes, né? Trazendo a mensagem de reforma de saúde. E você não tem como a gente não lembrar de Daniel na palavra de Deus, né? Daniel só foi... Ellen White diz que Daniel era um homem segundo o qual nenhuma tentação podia corrompê-lo, porque Daniel decidiu cuidar do corpo e do tempo. Ele entendeu que era o corpo e o tempo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, para que a nossa mente esteja limpa, esteja saudável, para ouvirmos e compreendermos, né? Ouvirmos a palavra de Deus e do tempo em oração, em comunhão com o nosso Deus, não tem como vencermos, né? Temos que ter, nós aprendemos isto na palavra de Deus, o corpo e o tempo. Então, eu fico muito feliz com esta mensagem de saúde. Eu sou um milagre, tive câncer, e na hora que você falou, eu me lembrei que realmente você falou algo que nós esperamos. Eu nasci num lar adventista, conhecia já a verdade, mas não vivia. Foi preciso ter um câncer, ser desenganada do médico para tomar decisão de fazer a reforma de saúde. E aí eu corri para a clínica, fui para a clínica de Pernambuco, para a clínica da Maísa, fui para a nossa de São Paulo, para fazer desintoxicação, para aprender, né? E para honra e glória do Senhor. Hoje eu estou curada, o Senhor mudou todo o meu estilo de vida, né? Para honra e glória de Deus, e eu não sinto nada. Quem tinha sido desenganado do médico, né? Estou aqui, eu sou um milagre do Senhor. Mas Deus mudou, todo o meu estilo de vida. E é bom porque quando eu comia, fazia dietas, né? Eu me lembro que eu ficava assim, quando no meu aniversário ou no Natal eu vou comer tal coisa. Como é diferente quando Deus muda. O nosso Deus, ele é amor. Deus transforma, ele muda também o nosso paladar, ele muda a nossa mente, né? E, para honra e glória de Deus, eu não sinto vontade. Nós não sentimos. Deus é bom, ele não deixa ninguém sofrendo, né? A gente olha, eu achava que... Eu pensava assim, quando eu parar de comer chocolate, pizza, eu vou olhar e vou ficar com que vontade. Pelo contrário, Deus muda a nossa mente. Quando a gente olha, a gente agradece a Deus. Senhor, muito obrigada. Louvado seja o teu nome, né? E já ficamos esperando a próxima vitória que o Senhor quer nos dar, porque todos os dias nós temos algo a aprender, né? E eu gosto da mensagem de saúde porque entendo que realmente é o braço direito. Se nós não nos apegarmos, nós não vamos... Precisamos, para que tenhamos compreensão, para compreendermos, né? Ter uma mente clara, para ouvir a voz do Senhor. Tem mais alguém, meus queridos irmãos, que queiram dar a sua contribuição? Heloísa, minha princesa, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Amém. Feliz sábado, né, para todos, né? Eu quero ler um texto que está aqui no Desejado de Todas as Nações. Ele é o capítulo, deixa eu só conferir aqui.
É o capítulo 12, e na página 64. Lá fala o seguinte: Cristo declara que, antes de sua vinda, a condição do mundo será igual à dos dias de Sodoma e Gomorra. É preciso que entendamos a lição do jejum do Salvador. Somente se vivêssemos a inexprimível angústia que Cristo sofreu é que poderíamos avaliar os males da satisfação própria sem limites. Nossa única esperança de vida eterna é sujeitarmos os nossos apetites e paixões à vontade de Deus. É o que o Daniel pregou aqui hoje. Se quisermos vencermos, precisamos de sujeitar o nosso apetite e paixões inferiores, né, à vontade de Deus. Mediante nossa própria força, é impossível dizer não aos impulsos da nossa natureza caída. Mas por ter passado pelo terreno que temos que percorrer, nosso Salvador nos preparou o caminho para a vitória. Ele não quer que fiquemos intimidados e desanimados. Tenha ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Todo aquele que está lutando contra o poder do apetite deve olhar para o Salvador no deserto da tentação. Então essa tem que ser a nossa esperança, é olhar para Jesus. Sozinhos nós não vencemos nada, mas quando nós olhamos para Jesus, nós certamente, como a Irani disse, ele vai mudar o nosso paladar. Alguns têm mais dificuldades, outros conseguem ir mais rápido. Mas nós temos que nos apegar ao nosso Salvador, porque ele certamente vai nos ajudar. Satanás, ele tem uma sequência de tentação. Para Eva, para Daniel, para Jesus, qual foi a primeira? Foi o apetite. E quando a gente vence a primeira tentação, que é o apetite, no caso de Daniel, ele venceu, Jesus, ele venceu, mas Eva não. Qual que veio a segunda? Foi a presunção. Inclusive, nesse capítulo, no capítulo 13, né, fala sobre a presunção. Depois eu até recomendo que vocês leiam, né, para entender um pouquinho mais. E essa foi a segunda. Como Eva não venceu o primeiro, ela caiu no segundo. Daniel venceu o primeiro, por isso ele não caiu no segundo. Jesus não caiu no primeiro, por isso ele não caiu na segunda tentação. E a terceira tentação foi a adoração. Eva caiu, porque ela não resistiu à primeira. Da mesma forma, Satanás também tem essa sequência para os nossos dias: apetite, presunção e adoração. Por que que Deus está gritando aos nossos ouvidos que nós precisamos ter uma reforma alimentar? Porque aquele que não passar pelo teste do apetite, certamente vai cair na presunção e certamente vai cair na adoração. E é por isso que o texto fala aqui que nos nossos dias, nesses últimos dias, estaremos como nos dias de Sodoma e Gomorra. O que havia lá em Sodoma e Gomorra? Um pecado terrível, né? Então é por isso que nós precisamos de entendermos que Jesus só venceu porque ele passou a obedecer em tudo o que o Pai havia lhe ensinado. E é essa a nossa orientação. Jesus deixou a Bíblia, deixou o Espírito de profecia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos olhar para Cristo, porque aqui fala que todo aquele que está lutando, esse lutando sou eu e você, contra o poder do apetite, deve olhar para o Salvador no deserto da tentação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada. Por favor, Heloísa. Muito obrigada, minha querida, pela contribuição.
Nós... A irmã perguntou o livro? Sim. Manda... É o desejado Manda de todas... a página, O isso, fica na desejado página. de todas as nações, o capítulo é o capítulo 12 e a página é 64. Pronto, obrigada. Era isso que eu fiquei em dúvida. Leia o 13 também, viu, irmão? Viu, Tá irmã? bom, tá bom, meu amado. Meus Irmã, queridos irmãos, nós estamos aqui com... O Senhor diz para nós, a mensagem que a Heloísa mandou, que a Heloísa leu, diz para nós que é a nossa única... Irmãos, é a única maneira nos apegando. Se nós não tivermos a reforma, o Espírito de Profecia diz que se nós não tivermos a reforma de saúde, nós não conseguiremos. Não tem como. Nós com defunto, comendo defunto, não tem como nós comendo as coisas que Satanás está colocando para derrotar a nossa mente, conseguirmos compreender as coisas do Senhor. Agora, a nossa esperança e a nossa certeza é que todo aquele que vai diante do Senhor, que rasga o coração e diz para ele, Senhor, eu não consigo, mas eu entrego a minha vontade nas tuas mãos. Deus tem poder de vencer por nós, se nós entregarmos a nossa vontade. E o coração nós não conseguimos entregar, né? O Daniel acabou de ler para nós, mas se nós autorizarmos, Senhor, toma o nosso coração. Deus tem poder para tirar de nós tudo aquilo que está nos impedindo de adorar em espírito e em verdade. Tem aqui outra pessoa. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, minha querida. Bom dia, meu povo amado. Daniel. Aqui, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, nem vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe eunuco que lhe permitisse não contaminar-se. Então a gente vê aqui a decisão de Daniel foi única, porque ele já tinha uma escola no seu lar e ele guardou no seu coração quando ele entrou naquela cidade corrupta, na qual os seus hábitos, até o seu nome foi mudado. Então, quando o Daniel falou aí que nós precisamos tomar decisões, que nós precisamos permitir o Espírito Santo mudar o nosso conceito de pensamento, é Deus gritando para a sua igreja. Porque, como ele falou no início, quando toca nesse assunto, a igreja muito se enfurece, se rebela de uma maneira contrária àquilo que não deveria acontecer. Na igreja que eu estou frequentando mesmo, ultimamente Deus tem levantado muitas pessoas para falar desse assunto sobre regime alimentar, dentro do Espírito de Profecia, dentro da Bíblia, e a gente vê a revolta de muitos irmãos. Eles dizem assim, esse povo está mexendo com isso, vai dividir a igreja. Eu digo, meu Deus do céu, olha como o inimigo se levanta. E fica mesmo questionando assim, as rodinhas, questionando a respeito desse assunto quando eu glorifico a Deus todo momento. E muitos estão se levantando para tomar posição, outros estão ficando distantes e não estão aceitando. Então, a gente vê a rebeldia. É como a Heloísa acabou de falar. Versículo 13, é a presunção. Não quer permitir Deus trabalhar. Quando nós sabemos que é um dos quesitos que vai nos levar à santificação e à obediência total é a alimentação, porque ela corrompe toda a alma. Tudo que entra, ela vem trazendo prejuízo. É como ele falou, os animais, tudo doente, mas está lá sacrificando para o homem comer. É como a irmã Irene acabou de falar, estamos comendo defunto.
matando um ser para alimentar outro ser. Isso não é plano de Deus. Quando Noé não tinha nada para comer, Deus permitiu naquela época, mas foi até a água baixar, que tudo voltasse a florescer, a natureza, para a gente se alimentar de novo, da mesma forma. E, no entanto, a corrupção entrou de uma forma tão árdua dentro da igreja que quase ninguém quer luz de profecia, porque tem medo, não quer soltar o alimento de Babilônia, nem de Sodoma e Gomorra, não querem. Mas eu louvo a Deus, irmã Irani, eu louvo a Deus também, Daniel, pela sua vida e todos que estão aqui dentro dessa igreja virtual, porque Deus está falando que Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos santificar o nosso corpo. Alguns dias, meses atrás, eu estava sentindo uma dor muito forte no meu joelho direito. Ele estalava, ele ainda continua estalando, mas eu já sei que isso é coisa da idade também. Mas eu faço exercício, eu faço tudo aquilo que está dentro da natureza, dentro do meu possível. Eu sou melhor do que ninguém que está na sala hoje. Eu tenho 62 anos de idade, mas eu pratico essas áreas aí dos 8 remédios naturais dentro daquilo que eu posso. Então, teve um tempo que eu fui para São Paulo, passei lá 1 mês e 20 dias, e ali eu comecei sentindo esses estalos, essa dor no meu joelho, que era frequente porque eu subia escada, descia escada, e aquilo foi forçando muito. Mas o que estava acontecendo, devido à alimentação de lá, que eu não estava me alimentando, algumas coisas que colocavam no alimento, não carne de porco, não gordura, eu dizia assim, eu não como isso, eu não como aquilo. Mas algumas coisas, assim, tempero que colocava na alimentação estava me prejudicando. E aí eu comecei sentindo meu corpo inchando. Não era gordura, inchando. E aí eu disse, meu Deus, eu quero voltar para casa, me ajuda a voltar para casa, eu preciso voltar para casa. E aí Deus preparou minha viagem, eu voltei para casa. Quando eu cheguei aqui, eu fui me pesar, junto à ansiedade por estar naquele lugar de muito movimento estranho que eu não gosto, e também a alimentação, alguma coisa que estavam colocando na alimentação, algum tempero estranho, que não bateu com meus hábitos. Eu tinha ganhado 87 quilos em poucos dias. De tanta ansiedade, eu queimava, parecendo fogo minha garganta. Meu ventre batia, parecendo que tinha um bebê dentro, de tanta ansiedade. Quando eu entrei dentro do ônibus, que eu comecei a viajar, eu comecei a louvar a Deus e agradecer. Quando eu cheguei aqui, que eu voltei, fui na balança que eu vi a tragédia, eu disse, meu Pai, misericórdia de mim, Senhor. Aí eu voltei às minhas alimentações, à prática dos meus exercícios, e para a glória de Deus eu já perdi mais ou menos uns 8 quilos, para a glória de Deus. Por quê? Porque eu determinei dentro do meu coração que eu não mais queria me alimentar desse jeito. Eu não mais queria comer gordura, eu não mais queria comer essas coisas que contaminam a minha mente. E depois que eu parei de comer açúcar, irmão, para a glória de Deus, Belinha sempre bate em cima disso aí na sala, minha mente ficou mais aberta, mais clara para entender as coisas, para viver essas práticas que eu estou aprendendo dentro da sala de consagração para a glória de Deus. Então, meu joelho ficou bem, graças a Deus, para a glória de Jesus, e eu estou me sentindo bem, leve, minha mente ficou mais clara para entender as coisas que eu estou aprendendo e praticando também naquilo que eu posso, em nome de Jesus. Então, amém, amém. Obrigada, minha irmã. E continuo aprendendo para praticar para a glória de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Desejar de todas as nações diz que frequentemente o tentador vem a nós, como foi a Cristo, apresentando nossas fraquezas e enfermidades. Espera desanimar-nos a alma e romper a nossa ligação com Deus. Então, está seguro de sua presa. Se o enfrentássemos como Jesus fez, haveríamos de escapar a muita derrota. Que o Senhor nos ajude a viver o que Ele nos ensina, que Ele diz que nós devemos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ao estarmos diante do Pai, ao colocar a nossa vida, estarmos dispostos, né, a
que o Senhor faça em nós a reforma, o reavivamento que precisa ser feito. Não é só a carne, nós sabemos disso. Nós temos a ciência do bom viver com os horários corretos, comer 3 vezes ao dia, não comer nada fora de hora, os 8 remédios, o repouso, a fé, colocar em prática, sermos praticantes da palavra. Se nós vivermos de acordo com a palavra do Senhor, se nós estivermos dispostos, o Senhor está disposto a mudar a nossa vida. O Senhor Deus nos dá vitória. Assim diz a palavra de Deus. Hoje é sábado, estamos com o nosso tempo já contado, né? Daniel, você gostaria de falar mais alguma coisa? Sim. Eu gostaria de agradecer por ter passado com vocês aqui esses 3 dias. Foi uma experiência muito agradável para mim. Me impressionou bastante. São mulheres de oração. Todos os dias eu comentei com a minha esposa. Achei muito interessante vocês ligarem para o pregador antes, orar com ele todos os dias. De fato, isso é uma consagração e louvado seja Deus pela vida de vocês. Saibam que para nós foi um presente. Eu acho que para o final do mês aí a minha esposa também vai vir aqui, vai fazer uma mensagem no final do mês. E obrigado pelo carinho. Se alguns de vocês tiverem rede social, eu peço que nos ajudem divulgando o nosso ministério. Nós somos missionários, vivemos aí pela fé, ajudamos Centro de Vida Saudável, doações, etc. Vocês conhecem a realidade de um ministério de sustento próprio. Então eu peço que nos ajudem. E Deus seja louvado. Agradeço todo o carinho, o cuidado e a receptividade dos irmãos. E também, irmãos, orem por nós. Orem por nós. Temos muitos projetos ambiciosos, assim, por assim dizer, para a honra e glória de Deus. Viajar, pregar, temos algumas datas aí. E hoje, inclusive, também vamos estar gravando uma mensagem. Peço que os irmãos orem para que dê certo lá os equipamentos. Muitas vezes deram errados, não deu para filmar, mas estamos em oração. Obrigado por tudo e Deus seja louvado pelo testemunho, por tudo que vocês contaram, os textos. É de enriquecimento espiritual para nós também. Amém. Vamos então nós vamos fazer uma oração agora, então. Já vamos orar pelo seu pedido, ok? Querido Deus, muito obrigada pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Senhor, nós não somos merecedores, mas o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, tem nos estendido as tuas mãos e até aqui tem nos ajudado de uma forma grandiosa, poderosa. Muito obrigada. Nos ensina, Senhor, a ser gratos com a nossa atitude. Queremos orar neste momento, pedir uma bênção toda especial sobre cada um dos irmãos que aqui está, cada família aqui representada, que o Senhor abençoe e fortaleça a fé. Queremos também pedir uma bênção especial sobre Daniel e a família, sobre o ministério do Senhor Deus na vida do Daniel. Ele pediu oração, Senhor, sobre a gravação que vai ser feita hoje. Pedimos que o Senhor esteja na direção, que o Senhor vá à frente, e que seja feito somente aquilo que é para a tua honra e a tua glória. Pedimos que o Senhor unja o teu servo e que a mensagem seja levada de acordo com a tua palavra. Abençoe a família dele, Senhor, seja com a esposa, seja com os filhos, fortaleça a fé do teu servo. Nós oramos, a tua palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. Nós queremos, neste momento, abençoar a vida do Daniel, Pai. Oramos também por a pessoa que está nos ouvindo neste momento. Nós sabemos que esta mensagem ela é levada e as pessoas, as famílias que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Senhor, fique conosco, nos ajude para que a mensagem que nós recebemos nesta manhã, ela entre nos nossos corações e nos dê poder, Senhor, para obedecer. Não queremos ser apenas ouvintes, queremos ser praticantes da tua palavra. Nos ensine a viver para a tua honra e a tua glória. Nos ensine a te adorar em espírito e em verdade. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Coloca no nosso coração um desejo ardente de estudar a tua palavra, de examinar a tua palavra e de viver
de acordo com a tua palavra. Oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, Daniel. Que o Senhor firme os seus passos cada dia. A palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Meus queridos, até amanhã, se Deus quiser. Um sábado feliz na presença do nosso Deus. Pessoal, a Rutinha já saiu, né? Então nós não vamos ter o nosso louvor hoje. Então, até amanhã, às 5 horas da manhã. Amanhã teremos aqui, né, o Isaac da Serra do Cipó. Que Deus o abençoe e vamos orar também por ele, né? Para que ele seja usado pelo Espírito Santo. Até amanhã, vou encerrar a sala.